Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Gênesis do Antigo Testamento, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos entrando hoje no capítulo 35, no versículo 22, que fala dos 12 filhos de Jacó. Então, os filhos de Jacó foram em número de 12. Os filhos de Lia, o primogênito de Jacó, Rúben, depois Simão, Levi, Judá, Isacar e Zabulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim, e os filhos de Bala, a serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zelfa, a serva de Lia, Gade e Aser. Então, são os filhos gerados a Jacó em Padã Aram, onde ele estava na casa do Labão. Bom, aí o Isaac vai morrer, certo? Veio Jacó para o seu pai, em Mambré, em Cairá Arbe, que é Hebron, onde habitaram Abraão e Isaac. A duração da vida de Isaac foi de 180 anos. Isaac expirou. Ele morreu e reuniu-se a sua parentela, velho e saciado de dias. Seus filhos Esaú e Jacó o enterraram. Nós vamos considerar que 180 anos não é uma coisa plausível para um corpo físico. Nem atualmente, imagina naquela época, né? Mas pode ser aí uma contagem de luas, pode ser, porque já está bem mais próximo da realidade, não chega aqueles ciclos de 900 anos que a gente estudou lá no início. Então pode ser que seja aí uma questão de ciclo lunar, não se tem uma explicação muito sobre isso não. Mas vamos lá. Agora vamos entrar no capítulo 36. Mulheres e filhos de Esaú em Canaã. Eis a descendência de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres. Aí ele teve várias mulheres, né? E com elas, né, ele teve filhos, né? Como Jalã e Coré, né? Esaú, Elifaz e Rauel. Então ele teve várias mulheres. Então é aquele momento que nós ainda estamos muito assim pensando, sabe, numa coisa meio que politeísta, ainda, desculpa, meio poligâmica. Muitas vezes nós ainda temos umas facções poligâmicas, né, em nós. A pessoa às vezes é casado ou casada e fica espiando lá uma outra possibilidade. Isso aí está muito arcaico. Vem lá do nosso passado, quando a gente ainda não tinha famílias constituídas e essas descendências vinham de várias fontes, né? Várias situações, vários encontros, vários parceiros. Essa coisa ainda está guardada no inconsciente. Só que nós já elevamos um pouquinho mais em níveis de sociedade, nós já somos seres sociais um pouquinho mais evoluídos. Então agora isso já tem que ficar lá para trás. Então, se Deus te deu um marido ou Deus te deu uma esposa, olha, cuide dela, porque Jesus falava isso. Né? Ele fala para Joana de Ângeles, quando ela quer seguir Jesus, e Joana de Ângeles, naquela época, chamava Joana de Cusa. Então, ela quis seguir Jesus. Jesus disse para ela assim: não, você tem que honrar o esposo que Deus te deu. Porque o esposo da Joana de Cusa era uma pessoa muito estranha, sabe? Que não gostava que ela ficasse lá assistindo os sermões de Jesus, né? O trabalho de Jesus. Jesus falou assim: honra o esposo que Deus te deu. Então, o nosso esposo, a nossa esposa são oferendas de Deus para uma determinada situação. Então, enquanto ele estiver do seu lado, ou ela estiver do seu lado, honre-o. Porque é assim que Deus espera de você. É chato falar isso. Porque tem pessoas que falam assim: mas eu não aguento meu marido, eu não aguento a minha mulher. Mas é uma coisa a ser pensada. E na hora certinha que você resolver com essa situação, pronto, você não vai ficar mais ao lado de quem você não está bem. Mas por hora tem que ser resolvidos os problemas, as dificuldades. E vamos orando, pedindo a Jesus, a Deus, a proteção e as orientações.
Agora, intempestivamente, eu tomo uma atitude? Só porque eu não gostei de uma coisa, eu não estou feliz com uma coisa, mas será que eu também promovo felicidade para o outro? Sabe, são coisas muito difíceis essas, mas que a gente tem que estar estudando, porque senão não está adiantando nada sermos espíritas. Migração de Esaú. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todas as pessoas de sua casa, seu rebanho, todo o seu gado e toda a propriedade que tinha adquirido na terra de Canaã e partiu para a terra de Seir, longe de seu irmão Jacó. Eles tinham muitos bens para habitarem juntos, e a terra em que residiam não podia lhes bastar, por causa dos seus haveres. Assim, Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú é Edom. Então, tudo bem, você agora, nós já não conseguimos nos separar do meu passado, dos meus problemas antigos, das minhas opções, que Esaú era bem bagunceiro, né? bem barulhento. Então, é como se fosse o Jacó, um polo, Esaú, outro polo. Então, o polo da bagunça, o polo da arrumação. Então, o Esaú agora ficou bem longe, né? Bem longe. Vai cuidar de outras coisas, que eu vou cuidar da minha vida. É quando eu desprezo para sempre os meus erros do passado, aquelas coisas que eu fiz, né? Aquelas confusões que eu arrumei. E agora eu vou seguir um caminho diferente. A descendência de Esaú em Seir. Eis a descendência de Esaú, pai de Edom, na montanha de Seir. Então agora vem os nomes dos filhos de Esaú lá, né? Ele teve filhos de Ada e filhos de Basemá, que também foi outra mulher de Esaú, né? Teve os filhos de Elifaz, outra mulher, tomar Esaú por concubina, Tama, e ela lhe gerou Amaleque. Eles são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Eis os filhos de Rauel, Naate, Sara, Zami. Esses foram os filhos de Basamá, mulher de Esaú. Eis os filhos de Oliama, filha de Anã, filho de Sebom, mulher de Esaú. Ele gerou Jeús, Julã e Coré. Então, veja que essa parte nossa é uma parte bem complicada, né? Que arruma muitos encontros e gera muitas situações. Então, os filhos são situações geradas dos nossos ideais de encontros intempestivos aí. Os chefes de Edom, eis os chefes dos filhos de Esaú, filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, o chefe Temã, o chefe Omar. Então aqui está dizendo várias, essa colocação social lá do Esaú, e tendo de nós a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais confusão eu arrumo, mais chefias eu tenho que obedecer, ou seja, mais eu estou preso às injunções das chefias que surgem. Então, os meus filhos gerados pela inconsequência, ou seja, os meus pensamentos inconsequentes, vão estar sempre sob o guande de chefias, ou seja, de algo ou de alguém que está me recriminando, está me observando, né? Descendência de Seir, né? A mesma coisa, as pessoas vão fazendo essas descendências e elas vão se tornando presos a elas, certo? Então, por isso que a figura de Esaú é uma figura bem interessante, sabe? Porque, assim, ele vai mostrar para nós aquele homem que não é uma pessoa assim, arrumada, sabe? Uma pessoa que ainda... O Esaú gostava muito de ir para o campo, não se importava muito com preparar uma vida mais arrumada. Para ele tudo era diversão, aventura, sabe? Então, aqui a Bíblia separa o Jacó com a descendência dele, com os filhos dele lá, que depois tornaram-se os 12 tribos de Israel, né? E o Esaú indo para o outro lado e gerando consequências, ou seja, é aquela parte de nós que ainda insiste por se fazer presente em nossas vidas. Então, naquele momento que eu era muito prepotente, agora eu estou começando a melhorar, mas tem uma hora que eu solto uma prepotência. Eu era muito vaidoso, eu estou tentando melhorar, mas solto uma vaidade. Enfim, é isso que a Bíblia está mostrando. Tome cuidado com o que você faz, porque tem descendência aquilo. Ou seja, tem consequência os seus atos. Você não vai se livrar disso tão facilmente, né? Aquilo terão consequências, pode ser sérias, graves,
Então, tome cuidado com isso, porque você não vai ser feliz na frente se você continuar com esses pensamentos. Então, você vê que estudar a Bíblia de maneira psicológica, você vai encontrando aí muitos elementos onde você encaixa neles. Então, Jacó é o elemento, digamos, o elemento sensato da história, nessa parte da Bíblia. Ele é o elemento sensato. Quer dizer, o elemento que errou, reconheceu o erro, lutou para vencer as suas mais inclinações, né? Ele foi trabalhar, foi se construir, se potencializar, criar virtudes, enfim. Aí ele chega, volta numa boa, pede perdão pro seu passado, encara seu passado de frente, enfrenta seu passado. E o passado, então, o passado é assim, quando ele vê a potência que é o presente arrumado, ele se recolhe, porque não vai conseguir. Ele é o passado, ele não tem força, ele não tem dinamismo para vencer. Então ele vai se recolhendo, e o presente vai se potencializando. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele vai se potencializando, enquanto Esaú vai cada vez mais indo embora, acabando, mas ainda mostrando os resquícios daquele processo aventureiro, daquele processo ainda que nós tivemos lá para trás, sabe? Quando a gente tinha muita ainda ligações, digamos assim, com o campo dos erros, dos enganos, do não cumprimento das leis de Deus. Por isso que é importante que a gente busque cumprir as leis de Deus, sabe? Entender as leis de Deus para a gente cumprir. A Bíblia é, na verdade, a história do caminho do homem. O que o homem está fazendo, certo? Ela começa lá com a criação do mundo, né? Com a criação do homem, e chega ao Apocalipse, que seja aquele momento da revelação para o homem e da mudança definitiva do homem, passando aí por várias etapas, inclusive o nascimento do Cristo no homem, que é o início da expansão do self no homem, o chamamento de Deus, que foi o chamamento a Abraão, certo? O chamamento a Jacó, a Isaac. Então, Deus sempre nos chamando para Ele. E nós tendo também essas tendências ainda aos erros, como aqui no caso do Esaú. Então, muitas vezes nós temos que usar de uma estratégia para vencer os nossos erros, nosso instinto aventureiro, como foi o caso de Jacó, para alcançar a primogenitura, né? Então ele teve que usar de uma estratégia, já que o erro é frágil, né? Como o caso do Esaú, então eu vou usar a fragilidade do erro para eu vencer. Então é isso que nós estamos estudando na Bíblia. A Bíblia vista por esse ângulo, ela deixa o seu lado histórico, que é bom também saber, mas que aí tem muitas coisas que a gente não sabe se aconteceu mesmo, mas ela deixa esse campo, ela se desloca desse campo histórico para entrar num campo um pouco mais psicológico, ou totalmente psicológico. E quando nós vemos hoje os estudos que os hebreus fizeram e que hoje os rabinos fazem, são muito profundos. Coisas que a gente pelo menos não estamos ainda capacitados para entender. Porque eles pegaram exatamente esse sentido profundo do Antigo Testamento, do texto bíblico. E eu fico vendo pessoas aí falando mal da Bíblia, né? Falando que não tem que estudar isso nada, que isso é bobagem, que depois que veio o Novo Testamento é um avanço do homem, mas para ele chegar ao Novo Testamento, ele teve que viver o Antigo Testamento. A história teve que passar, o homem teve que passar por aquelas etapas. É isso que nós estamos estudando. É claro que é um estudo longo, muito complexo, nós não vamos aqui entrar em detalhes na Bíblia toda, versículo a versículo, como nós estamos fazendo do Gênesis. Mas vamos tentar entender as partes da Bíblia, o que ela está dizendo para nós, em qual momento que nós nos situamos nesses pontos aqui, e o que isso traz de informação para nós. Tá bom, prezados amigos? Então, nós vamos entrar já no capítulo 37 da Bíblia,
quando nós vamos estudar, né, a história de José, que é bem interessante, José do Egito, que é um dos filhos de Jacó com Raquel, que era o grande amor da vida dele. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua presença aqui conosco. Qualquer informação, qualquer dúvida, qualquer ajuda, por favor, mande para nós. Nós estamos apenas estudando, nós não estamos dando palavra final, quem somos nós? Isso aí só os milênios darão essa palavra mais final, assim. Muita paz, fique com Jesus.